Shalom, shalom, boa tarde. Hoje, dia 30 de outubro do ano 2020, e pelo calendário judaico, nós estamos no dia 12 do mês de Reshivan, do ano 5781. Pela graça do Eterno, estamos aqui, à tarde com a Torá. E a nossa paraxá desta semana, que é a paraxá Lech Lechá, é a nossa porção. E hoje nós estamos na sexta aliá, a sexta chamada a leitura da Torá. E a nossa aliá de hoje, ela vai do capítulo 15 de Bereshit, Gênesis, a partir do versículo 7, e nós vamos até o capítulo 17, até o capítulo 17 e o verso de número 6. Essa é a nossa aliá no dia de hoje. É uma gota de sabedoria do nosso Rebbe, Menachem Mendel, sobre riqueza. Ele assim nos diz: a riqueza não é medida pelas posses, mas pelo acesso que se tem a elas. Das alturas chovem riquezas a cântaros. Aqueles que cobrem a cabeça com as mãos e correm para um abrigo permanecem pobres, independentemente de quanto possuam. Os que olham para o céu e sorriem são ricos. Não resta dúvida que o nosso Rebbe, o justo da nossa geração, o sábio da nossa geração, Menachem Mendel, quando ele está falando sobre essa questão de riqueza, de cima chovem riquezas a cântaros, ou seja, chovem riquezas em abundância. Mas aqueles que cobrem a cabeça e saem correndo atrás, procurando abrigos, eles permanecem pobres. Mas enquanto que aqueles que olham para os céus e sorriem, são ricos. Resumidamente, o que o Rebbe está dizendo é que a nossa confiança precisa estar nos céus. Que sentido? Nos céus, quando se diz temer aos céus, significa temer aquele que criou os céus e permanece sendo o grande eu sou. Então, quando as pessoas olham para o céu e sorriem, ou seja, quando olham para o céu, como diz o Salmo 121, por exemplo, eleva os meus olhos às montanhas. De onde vem o meu socorro? Ou seja, quando eu olho para as montanhas, eu vejo que realmente elas são intransponíveis. Eu não vou conseguir vencer esse obstáculo, ultrapassar os limites desses montes, dessas montanhas. Mas quando eu olho acima dos montes, eu olho aos céus, eu estou então lembrando-me, eu me recordo e eu busco refúgio naquele que está acima dos montes, acima do próprio céu, o Criador, o único Deus, o verdadeiro Deus. E então eu sei que dali é que vem a minha ajuda, a minha proteção, segundo o Salmo 121. No caso específico aqui, o nosso Rebbe está dizendo que aqueles que olham para os céus acima das montanhas, acima do próprio céu, ele está se refugiando no Eterno, o Criador de todas as coisas, o único Deus. Então, quando ele faz isto, buscando esse refúgio, essa segurança, essa proteção e depositando nele a sua confiança, então quando ele faz isso, ele sorri, ele se alegra. Por quê? Porque ele sabe que verdadeiramente ali está o seu refúgio verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso. E por que ele se torna rico? Porque Deus, ele sempre vem de encontro àqueles que o buscam com todo o seu coração. Aqueles que confiam nele, ele vem de encontro. Então, aquilo que nós estamos falando nesses dias ou nestas semanas, princípio do novo ciclo dos estudos da Torá.
na época antes do dilúvio, depois do pecado de Adão, até Adão pecar, Deus e o ser humano andavam juntos. Quando Adão pecou, criou-se um grande espaço vazio entre Deus e o ser humano. Quando Abraão vem, ele faz com que este espaço ele volte, né, a se moldar no princípio, quando era no Jardim do Éden com Adão. E dessa forma, desde o princípio em que Abraão vem se tornar esse grande patriarca, em reduzir, diminuir, praticamente zerar a distância entre Deus e o ser humano. Então ele mostra que é possível sim o ser humano andar com o divino, estar na companhia de Deus. E nesse sentido é que nós estamos aí fazendo as nossas leituras diárias, os nossos estudos da Parashá semanal, para irmos em frente nesse novo ciclo dos estudos da Torá. E dessa forma nós estaremos o quê? Renovando, refortalecendo a nossa caminhada, a nossa jornada com Deus. Não separado de Deus, mas com Deus. Antes do dilúvio, o pecado causou uma grande separação entre o ser humano e Deus. Com a nova geração, com o novo mundo que Noé encontrou depois do dilúvio, ao fazer o seu sacrifício de holocausto a Deus, então ali ele vem mostrar que essa nova geração, ela tem a possibilidade, ela tem condições de poder realmente andar com Deus. Pois após o dilúvio, o ser humano ele ficou mais maleável no sentido de quebrantamento, no sentido de arrependimento, no sentido de voltar-se mais para Deus. E quando Abraão vem e ele traz realmente uma nova visão, renova essa nova geração no andar com Deus. E ele vem mostrar para cada um de nós que quando nós tomamos uma decisão de andar com Deus, então nada poderá nos separar da companhia de Deus. Somente você é que pode causar essa separação. Você tem o livre arbítrio. Ou você serve ou não serve a Deus. Por isso que a nossa Avodah Shebalev, o serviço do coração, que ele seja feito com amor, com muito amor. E assim poderemos seguir em frente na nossa jornada, na nossa caminhada com Deus, até a era messiânica e em seguida tomarmos posse do Olam Rabá, o mundo vindouro. Ok? E com a graça e a permissão do Eterno, que nós possamos aí estarmos andando juntos na nossa leitura da Torá, leitura bíblica diária, e também através de, assim que for permitido, após esta questão de pandemia, né, as comunidades regionais se reunirem nas suas localidades. A nossa sede lá em São Paulo, o Beit Chabad do Brooklyn, com Rav Yaakov Gerenstad, nos reunirmos com seminários, encontros, bem como também o encontro de lideranças para receber um alimento renovado da parte do Rav, e assim retornarmos, né, às nossas comunidades regionais, trazendo aí um novo alento na nossa caminhada. Que o Eterno permita que isso possa acontecer, né, o mais rapidamente possível, e que nós possamos aí estarmos empreendendo todo o nosso ser na vida monoteísta. Ok? Vamos então para a nossa sexta leitura diária da Torá. Capítulo 15, a partir do verso 7. É a nossa sexta
chamada a leitura da Torá. E disse Deus para ele, eu sou o Eterno que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te esta terra por herança. E disse, Eterno Deus, como saberei que hei de herdar? E disse a ele, toma para mim 3 novilhas e 3 cabras e 3 carneiros e uma rola e um pombinho ou uma pombinha. E tomou ele isso tudo, partiu-os ao meio e pôs cada parte diante da outra. E a ave não partiu. E desceram os abutres sobre os corpos, porém os fez voar, exortou-os. Abrão, e foi quando o sol estava para se pôr, um sono pesado caiu sobre Abrão, e eis que medo e escuridão grande caíram sobre ele. E disse, sabe com certeza que peregrina será a tua semente, em terra que não lhe pertence, e a farão servir e a afligirão 400 anos. E também a nação que há de servir julgarei eu. E depois sairá com grande riqueza. Tu, porém, irás a teus pais em paz, serás sepultado após boa velhice. E a 4ª geração voltará aqui, porque não se completou a medida do pecado do amorreu até aqui. E foi quando o sol já estava posto, e ficou escuro, e eis que um forno fumegante e uma tocha de fogo passaram por estas metades dos animais. Naquele dia contratou o Eterno com Abraão uma aliança, dizendo, a tua semente dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Perate, o Eufrates, o Queneu e o Quenizeu e o Cadimoneu, e o Iteu e o Perizeu e os Refaitas, e o Amorreu e o Cananeu e o Girgazeu e o Jebuseu. Capítulo 16. E Sarai, mulher de Abrão, não lhe deu filhos, e ela tinha uma serva egípcia, o seu nome era Agar, e disse Sarai a Abrão, eis que me tem impedido o Eterno de ter filhos. Vem, rogo a minha serva, talvez terei filhos dela. E escutou Abrão a voz de Sarai, e tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, a egípcia, sua serva, ao fim de 10 anos de estar Abrão na terra de Canaã, e a deu a Abrão, seu marido, por mulher. E conheceu a Agar, e ela concebeu, e viu que concebeu, e foi desprezada sua senhora a seus olhos. E disse Sarai a Abrão, minha afronta está sobre ti, eu dei minha serva em teu seio, e viu que concebeu, e fui desprezada a seus olhos. Julgue o Eterno entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai, eis aqui tua serva em tua mão, faze-lhe o que lhe parecer bem aos teus olhos. E Sarai maltratou-a, e ela fugiu de sua face. E achou-a o anjo do Eterno sobre a fonte das águas do deserto, sobre a fonte, no caminho de Shur. E disse, Agar, serva de Sarai, de onde vens e aonde vais? E disse, de diante de Sarai, minha senhora, eu fujo. E disse-lhe o anjo do Eterno, volta a tua senhora, e humilha-te debaixo de sua mão. E disse-lhe o anjo do Eterno, multiplicarei a tua semente, e não poderá ser contada de tão numerosa. E disse a ela o anjo do Eterno, eis que concebeste e dará à luz um filho, e chamará seu nome Ismael, ou Ismael, porque escutou o Eterno tua aflição, e ele será um homem selvagem, ou rebelde, porque escutou o Eterno tua aflição. Sua mão estará contra todos, necessitará de todos, e a mão de todos contra ele estará, e entre todos seus irmãos, em grande número, habitará. E ela denominou o nome do Eterno que lhe falava, tu és Deus que vê tudo. Porque disse, também aqui eu vi o enviado de Deus, depois de o ver na casa de Abrão. Portanto se chamou o poço Beer Lahai Roi,
poço em que o anjo vivente apareceu nele. Eis que este se encontra em Kadesh e entre Bered. E deu à luz Agar um filho para Abrão, e chamou Abrão o nome de seu filho, de que Agar lhe dera, de Ismael. E Abrão tinha 86 anos ao dar à luz Agar a Ismael para Abrão. Capítulo 17. E tinha Abrão 99 anos, e apareceu o Eterno a Abrão, e disse-lhe: Eu sou El Shaddai, anda diante de mim e ser perfeito, e constituirei minha aliança entre mim e ti, e multiplicar-te-ei enormemente. E prostrou-se Abrão de rosto em terra, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, e serás pai de uma multidão de nações, e não se chamará o teu nome Abrão, e será teu nome Abraham, porque pai de multidão de nações te fiz, e far-te-ei frutificar enormemente, e de ti farei nações, e de ti sairão reis. Então essa é a nossa leitura da nossa sexta aliá, ou o sexto chamado a porção da Torá. Segundo o comentário de Rashi, nós temos aqui os comentários em que ele nos fala sobre a fé monoteísta de Abrão, dizendo para cada um de nós que Abraão, desde a sua meninice, ou seja, desde a sua de ser criança, da época de criança, ele já tinha a visão real de que havia um único Deus. E esse único Deus foi o que norteou a vida de Abrão, mesmo na sua meninice. E dali para frente, ele não abandonou esse caminho. Ou seja, uma questão de perseverança. Perseverança naquilo que se crê. Perseverança naquilo que eu assumi ser. Ou seja, quando nós, Benei Noach, não judeus, assumimos a nossa posição de cremos no monoteísmo segundo os padrões judaicos, sob a liderança e a direção de um rabino, então nós decidimos nos voltarmos para a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, à semelhança de Abrão, fazendo uma analogia, nós, como crianças, começamos a dar os nossos primeiros passos na nossa vida monoteísta. Isso significa seguirmos degrau a degrau, passo a passo. Nós não podemos dar um grande pulo, muito mais ainda se as nossas pernas ainda não conseguem andar direito. Por isso, a nossa caminhada como Benei Noach, ela é passo a passo, é degrau a degrau. É uma caminhada, é uma jornada. Existe uma grande, como nós vimos na paraxá passada, existe uma grande recompensa diante de nós. Foi o que nós vimos ontem na nossa aliá. Há uma grande recompensa, e nós sabemos isso. Só que nós não temos como pular daqui e ir lá. Nós precisamos ir passo a passo, degrau a degrau. A recompensa, ela é garantida, está lá na frente. Mas até chegar lá, existe um percurso, existe uma caminhada, uma jornada que nós precisamos fazer. Abrão, depois nós vemos aqui, nesta nossa aliá, que não será mais Abrão, mas será Abraham, pai de muitas nações. Ou seja, Abraham, ele era um Benei Noach, e ele se tornou, primeiramente, pai dos Benei Noach. E num ato profético, o pai dos judeus. Isso é algo fantástico, por isso que Sofonias, quando diz, no sentido de nós, ombro a ombro com os judeus, prestarmos um serviço do coração ao Eterno, um serviço de amor, essa é uma realidade que começou com Abrão. Depois, Abraão ou Avraham. E essa realidade ela foi confirmada porque quando Abraham ele questiona Deus
sobre a questão, como é possível isso? Essa aliança entre mim e ti e a minha descendência depois de mim. Como é possível isso? Então, o Eterno nos fala na nossa aliá de hoje, capítulo 15, e a partir do versículo 8. E disse: Eterno Deus, como saberei que hei de herdar? E o Eterno disse: Toma para mim 3 novilhas, 3 cabras e 3 carneiros, e uma rola, e um pombinho ou uma pombinha. Segundo o Midrash, nós temos aqui a aliança entre as partes cortadas, que no hebraico é Brit Ben Habetarim, que é aliança entre as partes cortadas. E o Midrash explica para nós que Deus mostrou a Abraão os 4 reinos que oprimiriam o povo de Israel no futuro, governados em pleno poder e perecendo logo em seguida do seu próprio poder, da sua própria autonomia, e a sua queda seria real. A novilha, segundo o Midrash, simboliza Edom, que é o Império Romano, que ainda está presente, real, aí entre as nações, mas está ficando enfraquecido e vai se enfraquecer ainda mais, pois os dias de Mashiach estão chegando e é necessário que Yaakov, o patriarca, comece a reinar, e dessa forma vem com Mashiach. A cabra representa a Grécia, que é a Grécia, que buscou a beleza, a formosura e a sabedoria mental. O carneiro representa o império da Média e da Pérsia. E a rola, ela representa os filhos de Ismael. Pois aqui a palavra no hebraico diz assim, referente a essa palavra rola, Tor. Essa é a palavra no hebraico, Tor. E no hebraico, ela não significa especificamente a rolinha. No aramaico, o termo é empregado no significado de boi, certo? Então, mas aqui está dessa forma aí, para nós podermos entender aí. A pombinha, ela simboliza o povo de Israel. Segundo o Rabi Yehoshua, ele disse: Abraão tomou sua espada e os cortou em 2. Se não os tivessem dividido, o mundo não poderia existir, mas ao dividi-los, debilitou o seu poder e colocou cada parte enfrentando a outra, só deixou com vida a pombinha. Abraão se levantou e rogou ao Santíssimo, bendito seja, para que esses 4 reinos não subjugassem os seus filhos, até que uma grande escuridão desceu sobre ele e adormeceu por causa da intensidade com que orou para que seus filhos sobrevivessem a estes 4 reinos. Então esses 4 reinos aqui, Abraão, ele teve a visão profética que a sua descendência passaria por grandes aflições por causa desses 4 reinos, e ele ora intensamente, pedindo ao Eterno que o guarde, que abençoe, proteja, para que a sua descendência não seja eliminada da face da terra. E nesse sentido, Abraão, ele corta os animais no meio e separam as metades, e as metades elas ficam frente a frente, ou seja, no sentido aí de que uma metade ela só é completa com a outra metade. E como aqui se trata de uma aliança entre as partes, o que essa aliança quer dizer? Que sem Abraão não haveria como fazer aliança. Sem Deus
não haveria como fazer a aliança. Ou seja, no sentido figurativo, para nós entendermos na nossa linguagem, esta aliança entre as partes cortadas, ela significava Abrão e Deus. Esta aliança são onde se somam e se completam e se tornam perfeitos. Então, somente desta forma é que a aliança ela tem vigor e valor. E por se tratar exatamente de uma aliança entre as partes cortadas, que era um costume daquela época, significava também que quem violasse o tratado ou a aliança, que seria cortado como foram aqueles animais ao meio. Então esse era o costume da época sobre aliança entre as partes cortadas. E o significado nesse sentido aí é que Abraão se completa com Deus e Deus se completa com Abrão. Isso se torna ainda muito mais real e visível quando acontece no Monte Sinai, quando Deus vem e faz uma aliança com Moshe e todo o povo judeu. A partir desse momento com Abrão aqui atrás, nós temos aí que as nações elas só poderão ser completas se elas honrarem esta aliança das partes cortadas. Mas as nações, as 70 nações que viriam logo nessa sequência, essas 70 nações elas abandonaram o pacto, se tornaram rebeldes, violaram a aliança e cada nação saiu mundo afora, deixando para trás a aliança. Mas a aliança, ela não perdeu o seu valor. Por quê? Porque Deus e Abraão foram íntegros na sua aliança. Então ela não se perdeu. Justamente por ela não ter se perdido, é que nós, não judeus, hoje nós estamos junto com os judeus, servindo a Deus voluntariamente, com coração, com amor. Porque esta aliança diz respeito a nós também. Somos completos quando andamos com Deus. Somos completos quando nós honramos a aliança. Somos completos com Deus quando nós nos aplicamos não somente a crer no monoteísmo, no único Deus, não apenas manter essa crença no único Deus, mas nós nos completamos com Deus quando nós também começamos a viver dia a dia as 7 leis universais. Então, nesse sentido, para que não se perdesse essa junção Deus e o ser humano, porque as 70 nações se dispersaram, violaram a aliança, eis que vem Moshe no Monte Sinai, e ali é feita uma aliança. E essa aliança é feita com Moshe e com o povo judeu. E essa aliança, ela também é eterna. Ela também não se perdeu com o tempo. Não se perdeu o seu valor com os milênios que se passaram. As alianças que Deus faz, elas são eternas. Elas não dependem do ser humano. Depende apenas da fidelidade de Deus. E Deus é fiel. Por isso, as alianças que Deus faz, elas são eternas como Ele é eterno. E quando nós, por exemplo, não judeus, nos despertamos para a fé monoteísta, buscamos esse refúgio de conhecimento e sabedoria dentro do mundo judaico, o judaísmo, e quando nós encontramos os nossos mestres, os nossos professores, os nossos sábios de outrora, guardiões da sabedoria do futuro que se manifesta no presente, através dos rabinos, os quais nós nos associamos
para podermos aprender as sagradas letras, e hoje nós estamos aqui, podendo viver o monoteísmo. Não aquele monoteísmo artificial, de fachada, que vivíamos antigamente. Não aquele monoteísmo que sempre vemos aí, o mundo religioso dizendo que há 3 grandes religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islã. E na realidade não é. A única verdadeira religião monoteísta é o judaísmo. Porque está afirmado na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Não há intermediários e não há outro Deus e outro Salvador. Como diz o profeta Isaías e o próprio Eterno falando através dos 5 primeiros livros da Bíblia. Fora de mim não há Deus. E ele é errado, ele é um e único. Ou seja, ele não é divisível. O ser humano não pode dividir a Deus em 2 ou 3 ou algo semelhante. Ele é indivisível. Ele é um, ele é errado. E nesse sentido é que fomos despertados e conhecemos a aliança, aliança entre as partes cortadas, que diz respeito a toda a raça humana, a toda a humanidade. Também conhecemos a aliança que Deus firmou com Moisés no Monte Sinai e o povo judeu, que é uma aliança específica para o povo judeu, com as suas 613 mitzvot e as suas ramificações. Mas desde aqui, desde Noé, sendo selado com Abrão, nós temos uma aliança com o Eterno. E ela é imutável. E ela é eterna. Então, dentro disso daqui, nós temos aí essa visão desses 4 reinos que viriam no futuro oprimir o povo judeu. A descendência de Abraão, tanto entre os judeus como os não-judeus, aqueles que abraçam a fé monoteísta através dos milênios. E dessa forma, o Rabi Yehoshua, ele disse, né? Abrão tomou sua espada e cortou em 2. Se não o tivesse dividido, o mundo não poderia existir, mas ao dividi-los, debilitou o seu poder. Ou seja, nesse pacto entre as partes cortadas, esses reinos, eles perderam a eficácia do seu poder. E dessa forma, o seu poder ficou limitado. E cada espaço de tempo que esses reinos tiveram, eles puderam tocar até um certo ponto, pois Deus colocou um limite para tocar no povo hebreu. E logo em seguida, eles perdem o seu poder e perdem a sua significância diante do mundo. Nos dias, por exemplo, do Egito, o Egito que foi lá atrás, olha o Egito de hoje, não é verdade? Então, a grande potência que foi o Egito na época em que eles escravizaram o povo judeu. E depois que o povo judeu saiu livres, o que se transformou o Egito? E o que o Egito é hoje? Não é mais aquela potência. A mesma coisa aconteceu com Babilônia, que hoje nós conhecemos como Iraque. A primeira destruição do templo foi graças aos babilônicos. O primeiro grande exílio foi graças aos babilônicos, que levaram, além de cometerem todas as práticas de homicídio, assassinatos e aberrações, quando tomaram posse de Jerusalém, destruindo o templo e o povo, né? Levou uma boa parte dos sobreviventes para a Babilônia. E no final do exílio de 70 anos, Babilônia, o Iraque,
veio através dos tempos perdendo a eficácia do seu poder, né? E o que é o Iraque hoje, por exemplo, ok? Então é isso que significa o limite de poder destes reinos, pois eles não podem, se eles não fossem divididos, né, que representam o sacrifício das partes cortadas, se eles não fossem divididos, né, o mundo não existiria. Por quê? Porque eles destruiriam o mundo por causa do seu poder e da sua arrogância, somados à violência e toda e qualquer falta de ética ou coisas semelhantes, ok? Então Abraão se levantou e rogou ao Santíssimo, né, para que esses reinos não viessem subjugar e destruir os seus filhos, a sua descendência. Então, conforme ele fez essas preces, né, caiu sobre ele um sono muito pesado e uma tormenta muito grande sobre Abraão. E dessa forma ele sentiu realmente o futuro terrível que havia diante da sua descendência. O pacto, né, ou aliança, né, entre as partes cortadas, né, aqueles que faziam o tratado, eles tinham que andar no meio das partes cortadas, e para que pudesse ter valor esse contrato, né? E segundo os nossos sábios falam que devido a essa intensa oração que Abraão fez, ele acabou caindo num sono pesado, e ele não passou ali pelo meio, né? Mas uma grande chama, uma grande tocha de fogo passou ali naquele meio, né? Representando o próprio Deus, como se fosse o próprio Deus passando entre as partes, significando que a aliança estava sendo selada ali, né? Então, esta é a Brit Ben Habetarim, aliança entre as partes cortadas. Quando vamos para o versículo 13, 15 e 13, nós temos aí, né? Disse Deus: sabe com certeza que peregrina será a tua semente em terra que não lhe pertence, e a farão servir e afligirão 400 anos. Segundo os nossos sábios, eles falam que os israelitas permaneceram escravos, né, ali no Egito, cerca de 210 anos. Porém, os sofrimentos dos 400 anos previstos aqui para a família hebreia, elas na verdade começaram desde o nascimento de Isaac e com suas peregrinações entre os povos. Então, esses 400 anos são os 210 anos que o povo ficou no Egito, somados com outro período restante desde o nascimento de Isaac, né, até tomar posse realmente da terra prometida. Então, dessa forma aí foram, sem sombra de dúvidas, os 400 anos de aflição para o povo hebreu. O verso 16 nos fala: e a quarta geração voltará aqui, porque não se completou a medida do pacto do amorreu até aqui. É interessante nós observarmos essa questão da quarta geração, porque ela está ligada diretamente, né, aos dias de Moshe. Abraão estava aqui, mas daqui 400 anos aconteceria o retorno, né? Aliás, 400 anos a partir do nascimento de Isaac. Essa quarta geração que Deus está falando voltará aqui. Essa quarta geração, ela nos é dita ali no capítulo 15, verso 16, falando da seguinte forma: a quarta geração, as 4 gerações que foram aqui, ou seja, a quarta geração retornará aqui, desde que o pecado do Emorita
não terá seguido esse seu curso até então. A quarta geração que se fala é a geração de Levi, Kehat, Amiram e Moshe. Então é o que acontece quando saem do Egito e vão tomar posse da terra prometida. Então refere-se aos pecados dos povos da terra de Canaã, pois Deus não castiga as pessoas antes que seus pecados atinjam o limite extremo. O povo de Israel só tomou posse da terra prometida a partir do momento que as iniquidades dos povos ali que habitavam chegou no seu limite, no seu máximo. Deus deu oportunidade até então para o arrependimento e o retorno a Deus. Mas cada vez mais eles deram as costas a Deus, endureceram seus corações e foram praticando diversas e mais baixas atitudes negativas, nefastas e pecaminosas. Então, Deus, ele não castiga ninguém, absolutamente ninguém, até o ponto que os pecados atinjam os seus limites. Então, quando falamos, e quando aprendemos sobre a destra do Eterno, a sua misericórdia, a sua compaixão, a sua bondade, ela também é expressa dessa forma, certo? Então não é aquela questão que muitos por aí pregam, a respeito de Deus, um carrasco, aquele que você pecou, ele já está passando a espada no seu pescoço. Não é nada disso. Deus, ele é misericordioso, ele é longânimo, ele é paciencioso, ele te dá tempo de você realmente tomar conhecimento das suas falhas, dos seus pecados, de se arrepender e retornar a ele, certo? Então, que nós não venhamos abusar da bondade de Deus e fazer com que as nossas falhas, os nossos pecados atinjam limites extremos, porque aí vai ser tarde demais, porque aí entra em ação o juízo de Deus e aí não tem mais como parar o juízo de Deus, ok? Então aproveite, realmente Deus, ele é maravilhoso, ok? Nós vamos então para o capítulo 16. E o capítulo 16 nós temos aí a passagem, em que Sarai, ela diz a Abrão, seu marido, realmente Deus não me permitiu ter filhos, então case com a minha serva Agar e quem sabe ela poderá te dar filhos e assim teremos filhos. E então Abrão, ele escutou a voz de Sarai e ele toma então Agar por esposa, e nessa época era permitido, ter mais de uma esposa. E aí então ele conhece Agar e ela concebe, ela percebe que ela ficou grávida. E ao perceber que ela ficou grávida, então ela toma uma atitude de orgulho, prepotência, e ela começa então a menosprezar Sarai, a sua senhora. E aí então Sarai, ela entra numa discussão com Abrão, dizendo que ela estava sendo humilhada pela serva, a nova esposa dele, por culpa dele. E aí, qual que é o sentido? Por que esse sentido de dizer que foi, quando ela diz, que o desprezo aos olhos de Agar, esse desprezo que eu recebo dela, a culpa é sua. Segundo os sábios, eles falam bem claro na interpretação do texto que quando Sarai diz para ele que ele fazia as preces no sentido por ele e não por nós, e isso fez com que ela não tivesse filhos, que ele estava fazendo as suas preces de forma errada. Como casal,
como marido e esposa, ele deveria fazer a prece por nós e não por mim, como vem falar aí a questão do texto em si, né? Então, dessa forma, o que é o aprendizado para nós? O casal, ele nunca pode estar aí orando de forma isolada ou individual no sentido do eu, para mim e para mim. O casal tem que orar e fazer as suas preces a Deus por nós. Então, o casal, a ordem do princípio, né? E, portanto, o homem deixará a sua casa, a sua parentela, a casa dos seus pais, e unir-se-á à sua mulher, à sua esposa, e já não serão dois, serão uma só carne. Então, a oração, a prece que fazemos a Deus, ela é importante. E nós precisamos realmente termos a sabedoria para podermos fazer de forma correta e de forma assim que realmente seja uma prece com sabedoria, com entendimento. Se ali estava havendo, né, por parte de Sara, uma questão dela ser estéril, não dar à luz filhos, então ali a prece ela precisava ser por nós, por mim e por Sarai, ó Deus, né? Tenha misericórdia, concede-nos realmente um filho para que nós possamos aí dar continuidade às gerações futuras, né? Então, esta foi, entre aspas, vamos assim dizer, né, o desentendimento entre Sarai e Abrão. Você não orava por nós, você orava por você. E a lição para nós é esta, né? Você que é casado, tem a sua esposa, tem a sua família, então a oração não é por mim, a oração é por nós. Por quê? Porque você é a família, a sua esposa é a família, os seus filhos é a família, ok? E aí, então, né, Abraão diz a Sara, né, a Sarai, né, ó, a serva é tua, faz o que você quiser. E aí então Sara, ela começa a dar serviços pesados a Agar, e aí Agar, ela sente realmente o impacto, o peso, e ela foge então da casa de Sarai. E vai pelo deserto, e segundo diz o texto, né, que ela vai a caminho de Shur. Alguns dizem que ela estava voltando para o Egito, né, que era caminho de volta ao Egito. Ela estava voltando à sua casa paternal, de onde ela tinha saído, né? E por isso ela sabia muito bem onde ela estava indo. Ela não estava perdida, como alguns costumam dizer por aí, né? Ela estava realmente sabendo o que estava fazendo. Ela estava, né, a caminho do retorno da casa de seu pai, de onde tinha saído, ok? Nesta sua fuga, né, para, segundo alguns sábios dizem, que ela estava voltando para o Egito, a sua terra natal. Então ela tem um encontro com o anjo então conversa com ela, e o que está acontecendo? A primeira pergunta o anjo falou com Agar e ela não estranhou? Não, ela não estranhou porque ela estava acostumada a ver Abraão e Sarai, a sua senhora, a conversar constantemente com os anjos. Então para ela era algo normal. O anjo vir e estar ali conversando com ela, então não foi motivo de assombro para ela. Então ela conversou com o anjo normalmente, e o anjo perguntou para ela o que estava acontecendo, e ela disse, né, o que aconteceu, e aí então o anjo relata para ela, né, ó, volte para a casa de Sarai, a tua senhora, e humilha-te, né? O filho que você está esperando, ele será o rei de uma grande nação, e grande será a sua geração, a sua descendência. E então Agar volta em paz, e volta a harmonia e a paz e o convívio ali. E
Agar dá à luz o filho e Abraão coloca o nome nele de Ismael, né? Ismael. E dessa forma, então, Ismael nasce. Aqui nós estamos com Abraão aos 86 anos de idade, quando Ismael nasce. E depois de 13 anos, quando ele está com 99 anos, aí que nós temos o nascimento de Isaac, a sua semente, né? Quando Isaac nasce, vai depois de 13 anos do nascimento de Ismael, ok? Então Ismael significa, né, Ismael no hebraico, Deus ouvirá. Foi o que Agar ela falou ali naquele poço no deserto onde ela estava quando o anjo a encontrou, dizendo, né, que Deus tudo vê, Deus ouve e ele ouvirá as preces dos que lamentam a ele e elevam, né, o seu lamento, o seu pedido, o seu choro a Deus, e ele não deixa sem resposta. E ali naquele encontro, Deus, o anjo, né, trazendo o recado de Deus, ele fala para Agar, né, que nascerá um filho. O verso 12, né, 16, 12 diz, né, e ele será um rebelde, sua mão estará contra todos e a mão de todos estará contra ele. Contudo, ele habitará imperturbável, próximo de todos os seus irmãos. Segundo os sábios, ele traz para nós que a palavra usada aqui para Ismael como rebelde é Pere Adam, Pere Adam, que um homem rebelde, um homem indomável. Pere era um asno selvagem que existia ali naquela época, naquelas circunvizinhanças. E daí pode ser traduzido, né, um asno selvagem de um homem. Então esse selvagem que o anjo estava dizendo que Ismael seria, então um asno selvagem de um homem. Rashi o interpreta como significando um homem ao ar livre ou um homem que vive em Paran, né? Então essas são as denominações para esse rebelde que é anunciado para Agar. E aí ela volta para casa, né? E ali volta a ter um convívio mais harmonioso, mais em paz, né? E Agar, ela fala, né? Tu és um Deus visionário, nesse encontro que teve ali com o anjo de Deus, naquelas cercanias do poço, no meio ali do deserto, né? Oásis para a vida da minha visão, no verso 14, 16, 14, né? Fala isso, né? Oásis para a vida da minha visão. Ele está entre Kadesh e Bered. Poço da visão vivificante. Poço da visão vivificante. Por quê? Porque no meio do deserto significa aflição, angústia, medo, pavor, encontrar-se ou achar-se num beco sem saída, e aí vem o anjo de Deus e se revela a Agar. Então por isso também é chamado o local de Poço da visão vivificante. O poço do vivo que me vê também é uma outra expressão para com esse poço. O poço do vivo que me vê, quer dizer, do vivo, Deus, o Todo-Poderoso. No capítulo 16, o verso 16, nos fala que Abrão tinha 86 anos quando Agar deu à luz ao seu filho Ismael, né? Aqui era o ano de 2034
da data da criação. Então esse fato ocorreu no ano 2034, a contagem a partir da criação. Vamos para o capítulo 17, onde nós temos aí do verso 1 ao 6, né? Abraão tinha 99 anos de idade, Deus apareceu-lhe e disse: eu sou Deus, todo-poderoso, anda diante de mim e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e eu te multiplicarei em grande número. E Abrão caiu sobre sua face, Deus falou-lhe de novo, dizendo: quanto a mim, eis minha aliança contigo, tu serás o pai de uma multidão de nações. Tu não mais serás chamado Abrão, teu nome será Abraão, ou no hebraico, teu nome não será mais Avram, mas o teu nome será Avraham. Eu te coloquei como pai de uma multidão de nações. Eu te multiplicarei teu número enormemente e farei nações de ti, e reis serão teus descendentes. Então, se Abrão estava com 99 anos, então já tinha decorrido 13 anos do nascimento de Ismael. O Deus Todo-Poderoso, no hebraico chamado de El Shaddai, é interpretado como sendo o mesmo que Shaddai, ele que tem suficiente poder, né? Ou seja, ninguém tem poder semelhante ao Eterno. O Eterno diz para eles, anda em minha presença e ser perfeito. Né? No hebraico é tamim. Anda em minha presença e ser perfeito. Isso daí precisa ser compreendido de uma forma em que não é você ser um eremita que vira santo da noite para o dia, se isola lá no deserto ou em qualquer lugar e fica lá. Não. Santo é aquele que teme a Deus, que reconhece o monoteísmo, o Deus como um e único, indivisível e incorpóreo, e segue para os não-judeus as 7 leis universais. E tem esse amor grande por Deus. E ele então sim, um justo entre as nações. E o próprio Maimônides, um dos grandes sábios da sabedoria do futuro para o presente, fala bem claro que um não-judeu, quando ele abraça a fé monoteísta, ele é chamado de um justo entre as nações. Então, finalizando a nossa aliada de hoje, Deus diz a Avraham que ele faz uma aliança e que o seu nome não será mais Avram, mas que o seu nome será a partir do nascimento de Isaac, será Avraham, que significa pai de hostes, pai de poderes, pai de grandes nações. E dessa forma, então, Avraham se tornaria o pai das nações. E por isso, Avraham, ele era um Ben Noach, e antes de ser um judeu. E dessa forma nós temos aí no nosso pai Abraão a firmeza, o exemplo, a determinação, que nós temos sim condições de seguirmos em frente nessa jornada como Benei Noach, no monoteísmo, ombro a ombro com os judeus. Nas angústias, nas aflições, nos momentos em que parece que estamos num beco sem saída, Agar mostra para nós que quando nós elevamos a Deus uma prece sincera, o nosso lamento chega a Ele, e Ele envia os seus anjos, os seus malachim, para estar conosco nessa caminhada, para que nós não nos sintamos sozinhos, mas que nós possamos nos sentir que Ele está conosco. Que na graça de Hashem nós possamos aí amanhã estarmos aí na nossa 7ª aliá, onde com a graça bendita do Eterno estaremos adentrando um pouco mais profundo em algumas coisas
para podermos fechar então a semana e fecharmos também a Parashá desta semana, Lech Lechá. Com a graça do Eterno, até amanhã, à tarde com a Torá. Uma boa preparação para Shabbat, que você e a sua família tenham um Shabbat Shalom com muita luz, com muita presença divina, para renovo, para refortalecer, reanimar todas as nossas forças e energias, bem como reanimar a nossa alma cansada, para podermos ter uma nova semana na graça bendita de Hashem. Shabbat Shalom!